E é difícil quebrar esse padrão, porque quando a gente quebra esse padrão, a gente puxa o peso pra gente, a gente puxa a responsabilidade pra gente, a gente perde a chance de culpar qualquer outra pessoa. Eu entrei aqui no seu Instagram, aí no seu Instagram tá bem assim, vou achar aqui. Empresário, filho do rei chamado pra governar. Você tá governando? Não. Troca essa merda, pô. Isso aqui tá te dando uma falsa impressão de você mesmo. Tudo começou quando ele me mandou um comentário em um dos meus stories, que eu estava convidando as pessoas para entrarem na Aliança Divergente, e ele comentou: entrei sem dívidas e saí com um nome sujo, Abutres Exploradores. Vamos dar para ele a chance de contar como foi a experiência dele e talvez isso possa contribuir com a sua decisão de entrar ou de não entrar. Tá bom? Traga o Wilson aí, que separou um tempinho dele no domingo ali para estar aqui com a gente. Fala, meu querido, se apresente para quem não te conhece. Opa, boa noite. Eu sou o Wilson Santiago. Eu entrei no GPS, quando era GPS, há um tempo atrás. Eu só queria te pedir desculpa porque eu tenho um pouquinho de tempo só, porque eu tenho que buscar minha filha daqui a uns 20 minutinhos. Tá bom, vambora. Onde você mora? Quantos anos você tem? Casado ou solteiro? Tem filhos ou não? Faz o que é da vida? Eu tenho 41 anos, eu moro em Suzano, São Paulo. Sou casado, tenho 2 filhos. Boa. O Lucas, de 16 anos, e a Júlia, de 15 anos. Maravilha. Eu sou designer, mas hoje em dia minha fonte de renda principal é uma loja que eu tenho com a minha esposa. Uma loja Boa. de calçados. Legal. E você entrou quando na Aliança Divergente, que na época se chama GPS? Outubro do ano passado, final de outubro. Outubro de 2024. Como foi a sua experiência e por que você ficou com a percepção de que eu sou um abutre explorador? Não, desculpa. Rasga o verbo. Outubro de 2023, tá? Tá, A outubro de questão 2023. é que, pelo o que eu vivi, não condiz com a promessa que me faziam quando eu entrei no GPS. Boa. Eu entrei no GPS, os primeiros 7 dias, na verdade, uns 15 dias, né, que é o tempo do preparatório. Realmente é uma beleza. Você consegue, a anfitriã te dá atenção, você participa, ela te chama para participar de reuniões e tal. Mas aí, assim que eu saí do preparatório, eu entrei num grupo, fiquei praticamente 5 meses sem anfitrião e nada acontecia. Eu nunca tive encontros semanais, nunca tive encontros para fazer protocolos. Eu tentava rodar protocolos, não fazia sentido nenhum para mim, os protocolos. Conversava com o pessoal, mas eu não tinha nenhuma solução. Legal. Então, para mim, foi Você chegou inútil, de informar a né? gente que o seu grupo estava sem anfitrião na época? Mandou um e-mail pra gente? Sim. Legal. Informei. Depois você pega pra mim o e-mail dele pra eu levantar. Se tiver um e-mail lá e não tiver tido solução, certamente alguém vai perder o emprego. Legal. Aí você estava no grupo, o grupo estava sem anfitrião e continuou sem anfitrião? E aí, não, depois de um tempo, uns 5 meses, aí entrou um anfitrião. Então, Mas, o assim, seu grupo ficou 5 meses sem anfitrião? Sim. Você consegue olhar no seu WhatsApp rapidinho pra me passar o grupo? Porque de repente eu olho aqui agora e checo isso. Eu não tô mais no grupo, eu não tenho mais. Tá. Não, beleza, mas eu checo ali o e-mail depois. Beleza. Você ouvia os áudios ou não? Ouvi os áudios todos os dias. Legal. Comecei Chegou de fazer o plano? O plano perfeito eu fiz, o primeiro e o segundo. Boa, tá. Eu fiz o plano perfeito, eu comecei a fazer exercícios físicos a partir do GPS, mas as minhas travas que eu gostaria de mudar eu não consegui. Qual, por exemplo? Cita uma pra mim aí. Eu sinto que tem alguma coisa em mim, alguma trava na minha vida que eu não consigo prosperar. E essa é a minha busca. É a minha busca para conseguir resolver esse problema. Mas eu não consigo achar solução. E eu esperava isso no GPS e eu realmente não consegui. E você lembra algum protocolo que você rodou? Você chegou a rodar algum protocolo? Rodei protocolo de medo, rodei protocolo de dependência emocional. Boa. Você rodou protocolo de medo de quê? O meu medo é continuar do jeito que eu tô. Esse pior medo que você falou aí no começo, na introdução. Uhum. Tá, mas pra esse você não rodou o protocolo ainda. Esse é o que você tem hoje. Não, eu rodei sim. Tá. E vamos lá. Todo medo é um equívoco, acreditar nele é uma tolice. Aí você estava acreditando no que na época? Você lembra do que você desmentiu nesse protocolo? Não lembro. Não. Eu não conseguia chegar a conclusões rodando o protocolo. Tá, mas vamos lá. O protocolo ele tem 17 perguntas e um desafio no final. Você tinha dificuldade nisso? Tinha. Tá. Conta um outro protocolo de medo que você assistiu, que você fez. Eu rodei protocolo de medo de reuniões, de
Isso pra mim é um desafio estar falando com você agora, porque pra mim é bem difícil. Mas você fez, tá fazendo. Você Tô você veio para um lugar difícil. Por exemplo, eu poderia ser um escroto aqui, ficar puxando sardinha pro meu lado, dizer que você era burro, preguiçoso, irresponsável e não sei o que, e acabar com você e criar um showzinho aqui. Mesmo assim, você fez. Então, isso mostra que você sabia desse risco e você tinha medo de reuniões e você veio para essa reunião. Você ainda tem medo de reunião ou não? Eu ainda tenho, para mim é muito difícil. Tudo bem, mas ela não te para mais. Você superou esse Profissionalmente medo. ainda assim. Você superou esse medo. Não é porque eu perdi o medo que eu fico bom naquilo da noite pro dia. Mas você superou esse medo. Você ainda faz com dificuldade. Mas quando a gente fala da quebra de padrões, perfeito. Primeiro você deixa de fazer, depois você faz com dificuldade, depois você faz com facilidade. Me fala mais um protocolo de medo que você rodou. Não lembro, Elton. Não me lembro. Eu sei que eu tenho uma pilha de protocolos lá em casa. Massa. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar um encontro. Você vai selecionar 5 desses protocolos para a gente revisar ao vivo, para que todos os anfitriões e todos os aliados que têm qualquer tipo de dificuldade com protocolo entendam o que as pessoas às vezes acabam fazendo de errado no protocolo. A gente sempre tem intensivão de protocolo. Você participou de algum deles? Participei. Show. Você continuou com dúvida ou dificuldade? Você entende a diferença da dúvida e a dificuldade? Eu conseguia seguir os protocolos, mas para mim não fazia sentido. Chegava no final e eu não tinha o entendimento do que aquilo, para onde aquilo estava me levando. Tá bom, tá. Por que você acha que o protocolo não faz sentido? Fala um deles que você acha que não fazia sentido. Bom, protocolo de dependência emocional. Certo. Eu só conseguia pensar nas pessoas mais próximas de mim. Perfeito. Né, que são meus filhos e minha esposa. E eu não conseguia entender como que eu não ia ter uma dependência emocional com meus filhos e com a minha esposa. Só que eu nunca falei que a gente não pode ter dependência emocional com a esposa. Muito pelo contrário, eu sempre falo o contrário. Tanto é que eu falo, tira pai e mãe do núcleo, coloca a esposa e marido dentro. E as pessoas geralmente fazem o contrário. Deixa o marido e a esposa de fora, o pai e a mãe do lado de dentro. Entendeu? Me fala do seu plano agora. Entendi algumas das suas dificuldades. Existe uma coisa chamada dificuldade e existe outra coisa chamada resistência. Você falou que você tinha rodado protocolo de dependência emocional. Rodou com quem? Eu rodei com meus filhos, minha esposa, rodei com a minha mãe e meus irmãos. Beleza. Você tinha alguma dependência emocional com sua mãe? Não sei dizer. Eu tenho dependência emocional, mas eu não via como, eu não conseguia entender como se fosse algo que pudesse impactar tanto minha vida assim. Tá bom. Você não, aí é uma pergunta sincera. Você não via ou você não queria ver? Eu não consegui ver, de verdade. Eu queria ver, na verdade. Massa, show de bola. Qual é o seu plano perfeito? Me dá um item do seu plano aí. Saúde, dinheiro e relacionamento. O meu maior problema hoje em dia é questão financeira. Tá, mas qual que é o problema da questão financeira? Eu não consigo engrenar nenhum negócio que eu tento. Eu fiz o plano perfeito, mas agora ele já não tá valendo mais pra mim, porque eu tinha startado uma marca de roupa masculina, só que acabou que não rolou e eu acabei desistindo. E agora eu não tenho mais esse plano perfeito. Beleza. Você tinha uma marca de roupa, e qual era o seu plano com essa marca de roupa? Eu queria viver dessa marca, né? Construir, ter uma renda que eu pudesse dar uma qualidade de vida melhor pra minha família. Uma renda de quanto? De pelo menos 10 mil. 10 mil, massa. E aí você falou que hoje você tem dificuldades na área financeira. Quais dificuldades são? Eu tenho muita dificuldade em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro. Tá bom, mas qual dificuldade exatamente? As coisas não fluem, simplesmente não fluem. A loja da minha esposa, a gente começou bem, né? A loja que eu trabalho junto com ela. A gente começou bem, mas aí chega num teto e a gente não consegue passar esse teto. Boa, então aqui a gente começou a ter uma certa clareza, beleza? Vamos resolver o problema quando o problema aparece. Ok, então vamos deixar a marca de roupa de lado, vamos olhar a empresa com a esposa. Aí vocês perceberam que vocês chegam num teto. A gente sempre fala de teto e a gente sempre fala de pré-queda. E a premissa é, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Beleza. Então vamos supor que vocês estão vendendo, lá vocês vendem roupa na loja? Não, calçados. Calçados. Vocês estão vendendo calçados, tal. Chega um determinado momento que esse crescimento para, correto? Correto. Então vamos entender uma coisa. Vocês travam quando vocês estão lá em cima. Até chegar lá em cima, vocês continuam crescendo. É isso?
não tem um pico assim, não tem algo, Tudo bem, uma mas você crescente falou tão que tem um grande assim. teto. Não, eu não estou preocupado com a força da crescente, eu estou preocupado com o teto. Para mim só importa o teto. Vocês têm um valor no teto. Qual é o teto de vocês? De faturamento, de lucro, de ganho? O teto que você quiser dar. De faturamento, é 20K. Beleza, 20 É uma mil. loja pequena. Ou seja, 20 Isso. mil vocês conseguem, correto? Isso, consegue. Então nós vamos partir da seguinte premissa. Vocês só têm permissão para faturar 20 mil reais. Então não dá para dizer que vocês não sabem fazer dinheiro. Porque até 20 vocês sabem. Esse teto poderia ser em 5, poderia ser em 10, poderia ser em 15, poderia ser em 50, poderia ser em 200, ok? Quando chega em 20 ou quando passa de 20, o que acontece? Não sei te falar o que acontece, não tem um evento específico. Tá, beleza. Quando vocês estão vendendo 5 mil reais, você sente que vocês vão continuar avançando ou não? Sim, Beleza. Quando vocês vendem 10 mil reais, vocês sentem que vocês vão continuar avançando ou não? sim. Sim. Quando vocês vendem 22 mil reais, vocês sentem que você sente que vocês vão continuar avançando ou não? Aí não. Mas por quê? Achamos, pô. Olha aí, só tá confirmando. Por que que não? Mas é que eu não consigo acompanhar esse seu raciocínio. Não tô conseguindo entender como que eu vou acompanhando esse valor subindo ou descendo. Calma. A gente vai vendendo e chega no final do mês, aí a gente tem o valor que a gente vendeu no mês todo. Beleza. Esse valor é suficiente ou não? Não, hoje E não por tá que vocês sendo. não fecham a loja? Porque é a única forma, a única fonte de renda que nós temos. Mas é uma fonte insuficiente. Mas ainda é o que tem. Tudo bem, mas vocês têm uma loja que vende 10 mil reais. Qual que é a margem dessa loja? Vende 20 mil reais. Qual que é a margem desse negócio? De 30% a 40%. De 30% a 40%. Então vamos lá. Vocês vendem 20 mil. Se der 40%, deu 8 mil reais. Tem quantas pessoas trabalhando na loja? Só eu e minha esposa. Beleza. Então isso deu um salário de 8 mil reais. 4 mil reais para cada, ok? Ok, Você disse que com 8 mil reais vocês não fazem as despesas de vocês, ok? ok. Beleza. Se 8 mil reais não é o suficiente, nesse lugar vocês não conseguem ganhar mais, por que vocês não vão fazer outra coisa da vida? Eu tenho buscado. Para mim, a minha intenção é estabilizar, deixar a loja com ela rodando direitinho, funcionando direitinho, e eu buscando outras fontes. Ah, mas aí não tá funcionando, ok. Se você sair de Não lá, tá. se você sair de lá hoje, qual é o problema? Ela não consegue cuidar de tudo sozinha. Beleza, mas você percebe que, você falou que você é designer, ok? Sou designer. Quanto ganha um designer aqui na empresa, por exemplo? Mais de 5, né? Quanto ganha um designer da tua envergadura, com a tua capacidade? Por volta de 5 a 6 mil. Por volta de 5 a 6 mil. Você tá ganhando 4 aí, com risco. E aí eu pergunto. Eu me inscrevi para ser designer de GPS, ninguém me deu nenhum retorno, hein? Legal. Se você fosse listar três desses padrões, vítima, vingador e narcisista, qual você acredita que tenha mais aderência com você? Acho que vítima. Pra caramba, pra caramba. E é difícil quebrar esse padrão, porque quando a gente quebra esse padrão, a gente puxa o peso pra gente, a gente puxa a responsabilidade pra gente, a gente perde a chance de culpar qualquer outra pessoa. Por quê? Se vocês têm um negócio, esse negócio não está funcionando, tem que ter prazo. Tem que ter prazo. Qual é o problema de você sair dessa loja? A questão é que ela não conseguiria fazer tudo que precisa ser feito na loja Beleza. sozinha. E se ela sair, você consegue fazer tudo que precisa ser feito sozinho? Também não. Tá, ok. Então vocês estão presos a esse negócio e esse negócio não está vendendo mais. Qual foi o teto de faturamento de vocês? Por volta de 20 mil mesmo. A gente nunca conseguiu passar esse teto. E qual que é o máximo de uma loja dessa? Então, a gente é uma loja pequena em um bairro pequeno. Eu creio que a gente pode conseguir chegar um pouco mais, né? Para chegar nessa renda de 10 mil, pelo menos. Várias vezes eu já fiz um áudio. Várias vezes. E como você ficou bastante tempo, possivelmente você tenha ouvido. Várias vezes eu fiz um áudio onde eu falava as formas de dar errado. Uma das formas de dar errado é não ter um plano. Outra forma de dar errado é ter um plano e não seguir o plano.
Outra forma de dar errado é seguir um plano ruim. Você acha que vocês estão em qual dessas 3 categorias? Eu acho que a gente não tem um plano bem definido. Não tem um plano. E é aterrorizante você forçar uma pessoa a fazer um plano, porque muitas vezes no plano a gente descobre que a gente não sabe o que a gente quer. Muitas vezes a gente descobre que o que a gente quer não dá para acontecer naquele momento. Muitas vezes a gente descobre um catatal de coisa. Agora me fala uma coisa. Se com R$8.000 vocês não conseguem pagar as despesas de vocês, como você paga as suas despesas? Eu pego algum serviço de designer. Pô, então peraí. Então você tem uma renda de R$8.000 mais os serviços de design. Quando você faz o serviço de design, você faz mais quantos R$1.000? Não, aí eu faço pouco. Eu tenho poucos clientes, pouco serviço, coisa pequena. É questão de mais 1.000, nem isso, não chega nem isso no mês. Tá. E quando o dinheiro não dá, como é que vocês fazem para pagar? Vai em dívida, rolando dívida, cartão de crédito. Hoje em dia a gente tem usado cartão de crédito e rolando dívida. E a hora que você não der conta mais de pagar, o que vai... Pra onde você vai correr a hora que não der mais? Hoje eu não tenho algum lugar para correr. Em algum momento essa bomba vai estourar, você concorda? Vai estourar se eu não conseguir, se eu não fizer nada em relação a isso. E o que sua esposa vai fazer a hora que essa bomba estourar? Não sei. Vamos ter que pensar juntos. Vocês vão ter que pensar juntos. E por que vocês não estão pensando juntos ainda? A gente conversa, a gente pensa. Vocês já tiveram dinheiro? Procura vocês já tiveram soluções. uma situação melhor ou não? Nunca. Desde que eu me entendo como adulto trabalhando, eu sempre vivo essa agonia de precisar de dinheiro, correr atrás de dinheiro o tempo todo. Além da... Nunca tive aquela grande oportunidade que eu falo, pô, eu perdi uma oportunidade. Nunca tive essa grande oportunidade de... Além desse desafio, dessa vontade no seu plano perfeito, no pilar da saúde, o que você colocou? E no pilar do... Mesmo que seja o plano velho, seu último plano perfeito. E no pilar do relacionamento, o que você colocou? Era de bolinha, né? A quantidade. Então, assim, porque em relação à saúde, a nossa vida, assim, em relação à saúde é bem tranquila. E relacionamento também. Tudo bem, mas o que você está buscando no relacionamento? Relacionamento? Eu vivo muito bem com minha esposa. Eu só queria poder proporcionar mais qualidade de vida. Então, mas para isso, o plano que você colocou é um plano ruim. Você colocou R$10.000. R$10.000 não paga essas contas que você tem hoje. Eu acho que é dificuldade de sonhar. Sonhar mais alto. Na verdade, hoje eu tô tentando sobreviver. Aí a gente chegou num lugar decente agora. Agora a gente chegou num lugar sincero. Agora para mim começou a ficar fácil. Por que para você é tão difícil sonhar? Por que você não sonha mais? Foi o que a gente bateu muito forte no plano perfeito hoje. Quando a gente tem a vontade soterrada, quando a gente tem referência ruim, a gente começa a ir vivendo de forma aleatória, um dia depois do outro, aí uma reclamação, um culpado. Você só trocou um culpado pelo outro. Eu entrei aqui no seu Instagram, aí no seu Instagram tá bem assim, vou achar aqui. Empresário, filho do rei chamado para governar. Você tá governando? Não. Troca essa merda, pô. Isso aqui tá te dando uma falsa impressão de você mesmo. Alguém te contou uma história de superioridade. Alguém te contou uma história de que você é filho do rei. Quem é filho do rei é príncipe, meu irmão. Quem é príncipe não quer trabalhar, não quer pegar no pesado, não quer botar a cara pra bater, não quer fazer acontecer. Entendeu? Você é um... Não tem nada a ver com a outra. Ah, então, cara, não tem nada a ver. Então não tem nada a ver. Então, cara, você é filho do rei é herdeiro, como irmão. Minha vida tá agora, não muda quem eu sou. Tá bom, só que quem você pensa que é, muda como você fica. Quem você pensa que Você acha que eu não quero trabalhar? Quem você pensa que é, muda completamente a sua postura. Você acreditou que você foi chamado para governar. Você tá governando? Não, tem uma incoerência aqui. Eu preciso ser coerente com a minha realidade. Eu preciso olhar e falar, olha, eu estou aqui. Lá está o meu sonho. Aqui estão as minhas dificuldades. Esse vai ser o preço do progresso. Outro dia, chegou um aliado aqui. Vou usar o exemplo de uma outra pessoa para você ver que tem a ver. E muitas vezes vocês criam resistências com aquilo que a gente tenta trazer. E tá tudo bem, só que tem um preço. E eu disse ali no plano perfeito, eu não tenho problema de vocês quererem apostar em diversas técnicas, mas trabalhe isoladamente cada uma delas. E nesse caso, não tem problema você deixar a teoria da permissão por último, mas quando chegar na vez da permissão, aplique 100% daquilo que a gente fala. Chegou um aliado aqui, também empresário, também endividado,
formado e etc e tal. E aí tinha participado de uns movimentos, umas mentorias e etc e tal. E aí tava na cabeça dele a ideia de que ele tinha um propósito de levar uma mensagem, de inspirar pessoas e etc. Eu falei, meu irmão, parou. Seu propósito é pagar suas dívidas e voltar a falar com a sua filha de 15 anos que tem 10 anos que você não fala com ela. Aí você, por exemplo, pode virar para mim e falar, Elton, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para mim, tem muito a ver o fato de o cara criar uma ilusão que vai gerar uma distração. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Foi um áudio que eu trouxe para vocês. Quem é você na fila do pão? Aí você vira e fala, eu sou filho do rei. Cara, o cara que é filho do rei, meu irmão, se eu fosse filho do rei, eu ia tacar cocô nas pessoas. Eu não ia querer me preocupar com nada, não. Eu não ia assumir riscos, não. Inconscientemente, vocês estão colocando em vocês ideias, percepções que mudam o comportamento de vocês, gente. Percepção, decisão e ação. Tem hora que você precisa olhar e falar, eu tô no limbo, eu tô na pior. Não, mas eu vou ter uma mensagem positiva sobre mim. Essa mensagem, ela não pode te iludir. Ela tem que te impulsionar, mas ela não pode te iludir. Se você se desconectar da sua realidade, você não vai transformar ela. Se você se desconectar da sua realidade, você não vai transformar ela. Para que eu vou mexer numa coisa que a história que eu conto sobre ela é boa? Quem é que vai mexer em algo que a história que eu conto sobre ela é boa? Então vocês precisam entender... Tá, pode falar. É que tá dando meu horário, cara. Show. Te agradeço pelo tempo aqui. Eu vou olhar, me manda no Instagram aqui o teu e-mail de compra, eu vou olhar quando você entrou, o que você assistiu, o que você não assistiu e as reclamações que você fez aqui e te dou uma satisfação do que foi atendido e do que não foi atendido. Então tá jóia. Tá bom? Eu mando. Assim que eu pegar minha filha ali, eu mando pra você. Obrigadão, querido. Um abraço. Obrigado. Boa noite a todo mundo aí. Valeu, tchau, tchau. Tem uma coisa muito legal aqui na Aliança Divergente, que é um mix de gente, um mix de situação, um mix de postura, porque tem muitas coisas boas pra gente observar aqui. Eu tô inventando um dado, só que eu acho que ele tem 7 lados. E é um dadinho que você joga e a ferramenta da Aliança Divergente que cair ali, você olha pra ela. Por exemplo, faz de conta que eu jogo o dado aqui e olho pra escada da postura. Qual postura nós temos aqui? Reclamar, justificar, questionar, propor ou aplicar. Aí eu chego e falo, olha só, se liga numa parada, você tá se vendo como um príncipe, você não é príncipe, você é plebeu, você tá na lona, você tem que ralar pra um caralho. Não, mas não tem nada a ver. Tá bom, vamos mudar. Muitos de vocês estão tão fechados, que nem eu consigo entrar. Real. Ah, Elton, eu tô com medo de ser essa pessoa. Por que vocês não usam essa força que vocês têm pra defender o problema, pra defender a solução, pra defender o processo, pra defender o progresso? É só olhar a escada da postura. Vocês têm desculpas prontas. Eu não vou ficar competindo com as desculpas de vocês, não. Talvez vocês sejam melhores em dar desculpas do que eu em propor soluções. Enfrenta seu padrão de acontecimento, de comportamento e de relacionamento. Desculpa, gente, qualquer um aqui, se você quer ganhar 4, 5 mil reais, não monta um negócio não. Você vai pagar aluguel, imposto, fornecedor, contador, você pode perder mercadoria, você pode levar uma ação trabalhista. Entra no Uber e taca o pau nesse troço dia e noite, 4, 5 mil reais. Agora você vai se expor, correr riscos. Aí quando alguém vira e fala, não, esse plano tá ruim. Não, mas espera aí. Eu posso ficar te dizendo para vocês irem por aqui e vocês podem ficar dizendo que não faz sentido. O que não faz sentido é ficar aqui me ouvindo dizendo que não faz sentido. O que não faz sentido é ficar aqui tentando pegar um pedacinho de outra técnica, um pedacinho de outro ambiente. Isso causa confusão em vocês. Como dizer para um cara que ele está na lona se ele está convicto de que o pai dele é o rei e de que ele tem um propósito de governar? Com a postura dessa aqui, meu irmão, o teu reino, que é a tua casa, aquele CEP, tá desprotegido. É o que eu falo para vocês. Quer mudar o mundo? Muda primeiro aquelas 4 paredes. Muda. Aquelas 4 paredes.
Vocês acreditaram em narrativas por aí, vocês misturaram técnicas, vocês misturaram a religião. E aí eu fico aqui tentando desfazer essa bagunça. Aí o meu time já foi procurar aqui e não achou nenhum e-mail de reclamação. Gente, vou contar um negócio pra vocês. O anfitrião é um ser humano. Ele é um ser humano. Ele pode falhar, ele pode desistir. E nós somos uma empresa. Tem dia que você chega no McDonald's e a fila tá maior. Tem dia que você vai na Apple e a fila tá maior. Tem dia que você vai numa empresa e, putz, o chão tá sujo. Aqui também. Aqui também. Nós somos uma empresa, ok? Nós teremos problemas, mas vamos resolver todos eles. É impossível um grupo nosso ficar 5 meses sem anfitrião. É impossível. Impossível. É possível. Tem um anfitrião que passou por um problema, tem um anfitrião que não performou muito bem. Quando chega a informação, a gente vai e troca. Assim, ó, pau, na lata. Agora, quando vem a vítima, meu irmão, a vítima você puxa um braço, ele desmonta o outro. Você puxa o outro braço, ele solta a cabeça. Você pega no colo, ele desmaia. Aí não dá. Aí não dá. Eu quero ver falar que teve um dia que não teve um áudio novo. Eu quero ver falar que teve uma semana que nós tivemos 2 encontros incríveis. Eu quero ver falar que esse protocolo não é claro. Agora, quando começa a trazer a clareza, não, mas espera aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra, então, desculpa. Vamos procurar com olhos de quem quer encontrar. Eu gosto daquele aliado que vira e fala, Elton, eu demorei 5 meses para ter uma conversa difícil, porque toda vez que eu ia ter aquela conversa difícil, me embrulhava o estômago. Tem mulher que vira e fala, Elton, eu menstruei 3 vezes no mesmo dia, rodando um protocolo. 3 vezes, no mesmo dia não, no mesmo mês. Achei que eu tivesse doente. De tão bagunçada que ficou o meu sistema. Meu irmão, o protocolo vira o sujeito do avesso. Não, mas eu não consigo entender. Não entende ou não quer entender? São 2 coisas diferentes. Não entende e não quer entender. São 2 coisas completamente diferentes. E aqui é papo reto. Você pode sim não se adaptar ao nosso método, à nossa estrutura. Pode não ser para você, mas como é que eu vou saber? Tente.